Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São José, castíssimo esposo de Maria, rogai por nós. Vamos avante. Então, o terceiro capítulo, a salvação de Deus, a lei e a graça. O número 1949, chamado à felicidade, mas ferido pelo pecado, o homem tem necessidade da salvação de Deus. O socorro divino lhe é dado em Cristo pela lei que o dirige e na graça que o sustenta. Filipenses capítulo 2, versículos de 12 a 13, diz assim: trabalhai para a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem, segundo a sua vontade, realiza em vós o querer e o fazer. Assim exorta, o apóstolo dos gentios, São Paulo, a comunidade de Filipos, a cada membro da comunidade dos filipenses, para trabalhar, veja, incansavelmente pela a salvação, com temor, com respeito a Deus, com obediência a Deus, mas com tremor, com temor, veja, com a busca e a certeza para ir para o céu, e com tremor, com medo de ir para o inferno. Veja, ter medo, não é? E aqui é interessante que o próprio Jesus diz: não temei aqueles, não é, que podem matar o corpo, temei aqueles que podem, não é, lhe jogar no inferno. Vamos para o primeiro artigo 1 deste capítulo 3. Atenção, que tem como tema a lei moral. É o número 1950, que diz assim: a lei moral é obra da sabedoria divina. Atenção para esta frase, para essa definição, para esse conceito. A lei moral é obra da sabedoria divina. Pode-se definir a lei moral, no sentido bíblico, como uma instrução paterna, uma pedagogia divina. Ela prescreve ao homem os caminhos, as regras de comportamento que levam à felicidade prometida. Proscreve os caminhos do mal que desviam de Deus e de seu amor. É ao mesmo tempo firme em seus preceitos e amoroso em suas promessas. Que maravilha, não é? Vejam, a lei moral não é um constitutivo de normas, de preceitos, de diretrizes, vejam, humanas. Mas, sobretudo, não é? Ela está na sabedoria divina, não é? E reside aqui, no sentido bíblico, na instrução paterna. É a pedagogia divina, portanto, de Deus, que ele, nos seus infinitos desígnios, quis, não é? Veja, numa atitude firme do preceito, enquanto lei a justiça, mas amoroso,
nos seus cumprimentos, nas suas promessas, portanto. Avante, 1951. A lei é uma regra de comportamento promulgada pela autoridade competente em vista do bem comum. Então, essa sabedoria divina, não é, dada por Deus aos homens, os capacita também, enquanto, veja, autoridade humana que estabeleça leis para o bem comum, ou seja, o bem de todos. A lei moral supõe a ordem racional estabelecida entre as criaturas para seu bem e em vista de seu fim, pelo poder, pela sabedoria e pela bondade do Criador. Atenção aqui para estas, não é, dimensões. A tríplice dimensão, não é, da lei, que vem de quê? Que vem do nosso Criador para, não é, as criaturas. E é uma ordem racional. Veja, de quê? Primeiro, pelo poder de Deus. Ele pode. Segundo, pela sua sabedoria e bondade. Temos que ler, ver a Torá nesta ótica. Temos que ver, não é, os 10 mandamentos da ótica do poder, não é, na ótica da sabedoria, na ótica da bondade. Que enquanto lei nos rege, nos orienta e nos conduz. Toda lei encontra, veja, toda lei encontra na lei eterna sua verdade primeira e última. É a partir desta lei eterna, é a partir dessa lei divina, é a partir, portanto, da lei sobrenatural, que os homens deveriam, vejam, em comum acordo para o bem comum, estabelecer as suas leis. E aqui cada país, cada estado, cada município, veja, cada constituição deveria diante da lei de Deus, e o critério são os 10 mandamentos. Dentro daquelas 613, não é, leis para governar, como assim os hebreus e os judeus, eles eram cientes. Avante! A lei é revelada e estabelecida pela razão, como uma participação na providência do Deus vivo, Criador e Redentor de todos. A esta ordenação da razão dá-se o nome de lei. Atenção aqui, né? Quem viu isso foi o Leão XIII, na encíclica Libertas Praestantissimum, citando São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, veja, nos livros 1 e 2, capítulo 9, o versículo 1, dessa Suma Teológica. Atenção, apenas o homem, entre todos os seres vivos, pode gloriar-se de ter sido digno de receber de Deus uma lei. Animal, dotado de razão, capaz de entendimento e discernimento, regulará sua conduta, dispondo de liberdade e de razão, na submissão àquele que tudo lhe confiou. Quem disse isso foi Tertuliano, veja, não é? ao herege Marcião. E ele, quando escreve e rebate a heresia, não é? Justamente a Marcião. Vamos avante. 1952. As expressões da lei moral variam muito e todas se acham coordenadas entre si. A lei eterna, fonte em Deus de todas as leis, a lei natural, a lei revelada, compreendendo a lei antiga e a lei nova, ou lei, se quiser resumir, a lei evangélica,
Enfim, as leis civis e eclesiásticas. Viram a hierarquia? Vamos pensar de cima para baixo. De cima para baixo, não é? Porque vem da lei, veja, eterna, que tem a fonte de Deus, de todas as leis. Deus é a fonte de todas as leis. Depois, estabelecida na lei natural, que foi revelada, atenção, compreendendo a lei antiga e nova, ou seja, os 2 mandamentos das Sagradas Escrituras, que nós podemos resumir na linguagem a lei evangélica, enfim, nas leis civis e eclesiástica, ou seja, a constituição de cada país, e na lei eclesiástica nós chamamos Código de Direito Canônico. Está estabelecido assim. 1953, a lei moral encontra em Cristo sua plenitude e sua unidade. Veja só. Em Cristo. Por isso que ele disse, eu não vim abolir a lei, mas vim dar pleno sentido e cumprimento a esta lei. Ele como primeiro, veja, fidedigno, o obediente do Pai. Atenção. Jesus Cristo em pessoa é o caminho da perfeição. Ele é o fim da lei, pois só ele ensina e dá a justiça de Deus, porque a finalidade da lei é Cristo, para a justificação de todos os que creem. Disse isso Paulo à comunidade de Roma, capítulo 10, versículo 4. Que maravilha, não é? Vamos para o primeiro inciso. Atenção aqui, para a gente entender como está dividido o catecismo. Nós estamos na primeira parte do catecismo da Igreja Católica. A primeira parte, não é? Aliás, na terceira parte, e nessa terceira parte estamos no terceiro capítulo. Nesse terceiro capítulo estamos no primeiro artigo. E dentro desse primeiro artigo vamos para o primeiro inciso, certo? Esse artigo, ele tem, vejam, 3 incisos para passarmos para o segundo artigo deste capítulo 3º. Entendermos como está dividido o nosso catecismo da Igreja Católica. Dentro dos incisos, ele é dividido por números. Em cada número vem um texto e nós vamos pensando o texto, né? Cada inciso, subtítulo, tá certo? Vamos avante. Primeiro inciso, a lei moral natural. Vamos ver por primeiro a lei, não é, moral natural. No segundo inciso, a lei antiga, o Antigo Testamento. No terceiro inciso, a lei nova ou a lei evangélica, porque do Novo Testamento o núcleo são os evangelhos. Avante! 1954. O homem participa da sabedoria e da bondade do Criador, que lhe confere o domínio de seus atos e a capacidade de se governar em vista da verdade e do bem. Veja só. Veja, a lei natural de Deus foi escrita no nosso coração e nos inclina para quê? Para a bondade, veja, que é o bem, e para a verdade. Para a verdade. Nos capacita, diz essa primeira parte deste número 1954. A segunda, a lei natural exprime o sentido moral original, ou seja, a fonte em Deus, que permite ao homem discernir pela razão, somos animais racionais, o que é o bem e o que é o mal, a verdade e a mentira. Portanto, desde a idade da razão, que começa aos 7 anos, atenção papai, atenção mamãe, atenção adultos que convivem com crianças a partir dos 7 anos.
ela, sua criança, que é meu bebezinho, não é? O bichinho, a igreja olha para ela e diz que ela já tem a capacidade dada por Deus de distinguir ou discernir entre o bem e o mal. Ela já sabe o que é verdade e o que é mentira. Vejam? E por isso, não é? Aqui, Leão XIII, o Papa Leão XIII, na encíclica Libertas Praestantissimum, diz justamente isso. A lei natural se acha escrita e gravada na alma de todos e de cada um dos homens. Vejam, a linguagem primeira era coração. E o Papa Leão XIII, o mesmo que de fato, né, pediu para toda a igreja rezar a oração de São Miguel Arcanjo e compôs aquele pequeno exorcismo, vejam, de São Leão XIII, ele diz que esta lei foi gravada não apenas no coração, mas na alma. Atenção aqui. Porque ela é a razão humana ordenando fazer o bem e proibindo pecar. Veja. Então, a lei de Deus que foi gravada na nossa alma nos proíbe pecar. Porque todo pecado é maldade. E todo pecado é mentira. Então, se nós somos inclinados para o bem e para a verdade, então quem peca está nestas situações. Mas esta prescrição da razão não pode ter força de lei se não fosse a voz e o intérprete de uma razão mais alta, a qual nosso espírito e nossa liberdade deve submeter-se. É assim que fala São Leão XIII. Veja, deve submeter-se a esta lei. Ou seja, Deus nos dá a graça para, de fato, nós, com a nossa razão dada por Ele, compreendermos e aceitarmos, nos convencermos. 1955, a lei divina e natural, quem diz isso, não é a Gaudo et Spes, número 89, versículo 1, diz justamente isso. Mostra ao homem o caminho a seguir para praticar o bem e atingir seu fim. A lei natural, e aqui é interessante, que é aquela frase que os fins justificam os meios. Não é? Tem que ser através da verdade e através do bem para atingir o seu fim. A lei natural enuncia os preceitos primeiros e essenciais que regem a vida moral. Tem como esteio a aspiração e a submissão a Deus, fonte e juiz de todo o bem, assim como sentir o outro como igual a si mesmo. Está exposta em seus principais preceitos no Decálogo. Essa lei é denominada natural, não em referência à natureza dos seres irracionais, mas porque a razão que a promulga pertence como algo próprio à natureza humana. Simplesmente. Porque é uma lei natural, porque foi feito para os humanos. Para os naturais, certo? Não para os sobrenaturais, não para os preternaturais, mas para as criações naturais. A mundana e a humana. Deu para entender isso? Vamos entender mais avante, segundo este texto de São Tomás de Aquino. Veja o que ele diz. Onde é, então, que se acham inscritas estas regras? Senão no livro desta luz que se chama a verdade? Aí está escrito toda a lei justa. Dali ela passa para o coração do homem que cumpre a justiça. Não que emigre para ele, mas sim deixando aí a sua marca, a maneira de um sinete, que de um anel passa para a cera, mas sem deixar o anel, né?
inscrito justamente. E Santo Agostinho fundamenta isso, primeiro, né? Pensa que é fundamentado por São Tomás de Aquino. Não é? Agora, veja só, a lei natural, outra coisa não é senão a lei da inteligência posta em nós por Deus. A inteligência é posta em nós por Deus. Por ela, conhecemos o que se deve fazer e o que se deve evitar. Esta luz ou esta lei deu a Deus a criação, a toda a criação, diz São Tomás de Aquino, fundamentando o que outrora disse, não é? Santo Agostinho. Maravilhoso, né? Vamos para o número 1951. Presente no coração de cada homem e estabelecido pela razão, a lei natural é universal em seus preceitos, e sua autoridade se estende a todos os homens, de todas as raças, etnias, portanto, de todas as classes sociais, independentemente das barreiras e os muros continentais. Mas é para todo o globo celeste, toda a criação humana. Vamos avante? Vejam. Ela exprime a dignidade da pessoa e determina a base de seus direitos e de seus deveres fundamentais. E aqui atenção, se temos direitos, temos deveres fundamentais. Infelizmente, estamos no mundo pós-moderno, século XXI, que só tem largas e asas para os direitos. Vivemos num mundo que está fechando os olhos, se auto-cegando para os deveres. Vamos ver o que diz, não é? Aqui Cícero, quando ele faz uma réplica para os hereges de sua época, não é? O literato e filósofo Cícero. Veja o texto, que maravilha. Existe, sem dúvida, uma verdadeira lei. É a razão. Conforme a natureza, difundida em todos os homens, ela é imutável e eterna. Suas ordens chamam ao dever, suas proibições afastam do pecado. É um sacrilégio substituí-la por uma lei contrária. É proibido não aplicar uma de suas disposições, quanto a abrogá-la inteiramente. Ninguém tem a possibilidade de fazê-lo, portanto. E aqui é interessante que a gente tem que abrir um grande parêntese. Olha a dimensão dos meus braços, como estão abertos, não é? Que depois do iluminismo histórico, da Revolução Francesa, todos nós que somos fruto, não é, desses séculos, dessas décadas, dessas gerações, pensamos que inteligência é apenas, veja, adquirida através dos livros, através da transmissão de universidades, de faculdades, de academias de letras. E que o texto, o Catecismo da Igreja Católica, está dizendo não. A inteligência é dada por Deus. A verdadeira inteligência é dada por Deus. E o que é inteligência? A gente pode pegar, não sei se o poeta popular, quando, não é, compôs e tornou música, ele sabia disso. É preciso saber viver. O verdadeiro inteligente é aquele que sabe viver. O verdadeiro inteligente, e que hoje, não é, parece que foi uma contra-reforma, a gente chama tudo isso de sabedoria. Mas é inteligência. Sabedoria e inteligência estão intrinsecamente unidos. Porque quando a gente fala de sabedoria, a gente está unindo, veja, duas adições aqui. A razão, não é? E a espiritualidade. Isso é sabedoria. Certo?
mas a razão e a inteligência viver. Ou seja, ter o controle, saber administrar. Por isso, quem fez o curso, não é, de liderança cristã comigo, né, viram e ouviram quando eu falei que até, não é, a ciência moderna se fala dos conhecimentos, dos QIs existentes em nós. Então, o conhecimento intelectual, que é o coeficiente intelectual, que é o QI, que a gente fala muito em QI, coeficiente intelectual, que é o QE, o coeficiente espiritual, veja, o QA, o coeficiente artificial, a inteligência artificial, portanto, robótica, não é? Informática, e, mais uma vez, o QE, que é o coeficiente emocional, a inteligência emocional. Então, inteligência é quem domina estes 4 coeficientes, esses 4 conhecimentos: conhecimento racional, o conhecimento emocional, o conhecimento espiritual e o conhecimento artificial técnico das coisas. Tá certo? Porque tem pessoas que sabem que são inteligentíssimas em conhecimento. Parece que é uma enciclopédia ambulante, um almanaque, sabe de tudo. Mas é uma pessoa que é ignorante, no sentido aqui de conhecimento, não de afeto e de emoção, de conhecimento na administração. Veja, na administração, na emoção, na técnica, nas coisas técnicas, artificialmente falando. Então, o verdadeiro inteligente não é aquele que discursa apenas sobre teorias. O verdadeiro inteligente são aqueles que dominam. Entendeu, Ariane? Atenção, Ariane. Veja que domina todos os conhecimentos. Tá vendo, Elisângela? Só para citar alguns nomes, não é? Jacira, dos 4 conhecimentos, tá certo? Então, precisa, quem domina esses 4 conhecimentos, vive a vida com mais leveza. Com mais leveza. Vive a vida com mais autenticidade. Vive a vida com mais habilidade. Não sofre com pouca coisa. Sabe justamente, não é? E eficazmente trabalhar com os problemas, com as dificuldades, com as tribulações. Sabe? E pessoas assim, elas sempre têm a visão dos 4 cantos do ambiente que ela está e dos 4 cantos da vida. Ela sabe se orientar para o norte e para o sul, para o leste e o oeste, o noroeste, o sudeste e o centro-oeste. Ela sabe se comover no espaço e no tempo, certo? Avante. Vejam aqui, então, o que Cícero disse é de fundamental importância. Vamos para o número 1957. A aplicação da lei natural varia muito. Pode exigir uma reflexão adaptada à multiplicidade das condições de vida, conforme os lugares, as épocas e as circunstâncias. Todavia, na diversidade das culturas, a lei natural permanece como uma regra que liga entre si os homens e lhe impõe
para além das inevitáveis diferenças, princípios comuns. Veja que interessante. E como isso aqui é autêntico, não é? Para além étnica, ou seja, racial, para além da cultura, dos costumes e os hábitos, existem princípios morais, uma lei natural em comum a todos. E é justamente aqui que nós nos devemos nos apegar, nesta lei que é comum para todos. Avante, e atenção aqui, nesta afirmação 1958, a lei natural é imutável. Atenção, isso é importante. E quem diz isso é o documento, a Constituição do Concílio Vaticano II, o nosso concílio atual. É a Gaudium et Spes, veja o número 10. Ela diz justamente isso. A lei natural é imutável. Ou seja, a lei que é de Deus, dada ao natural aos homens. E permanente através das variações da história, dos séculos, das épocas. Essa subsiste sob, embaixo, o fluxo das ideias e dos costumes e constitui a base para o seu progresso. Atenção, não é? Essa perpassa todas as épocas, e aqui acabou de dizer, todas as teorias e ideologias. Veja como a lei da igreja, né, a lei de Deus, ela é saudável, ela é sana, não é? E ela não pode, ao menos, se adaptar segundo, veja, as revoluções, segundo as reformas. Logo, para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Então, a lei de Deus, quem é estudioso da história, pode ir no Google, não é? As épocas, os séculos, o Google vai lhe dar uma lista, não precisa nem ser conhecedor da história, o Google já lhe dá isso prontinho, não é? Do Wikipedia. Veja, os séculos datados e as revoluções, todas as teorias, ideologias, todo o processo histórico, nenhum dele acabou com a lei de Deus, superou a lei de Deus, nenhum. Desde do teocentrismo, não é? ao antropocentrismo, ou seja, os homens tiraram Deus do centro e colocaram eles, o homem. Veja, desde do iluminismo, certo? O tempo da luz, depois a Revolução Francesa, depois veio a Reforma Protestante e as duas guerras, não é? A ditadura, veja, a ditadura em todo o mundo passou a ditadura e os seus ditadores e todas as ideologias, até esta mais recente, que é de gênero. Nenhuma teoria dessa, nenhuma filosofia, nenhum teórico, ou seja, Nietzsche, que proclamou a morte de Deus, nenhum desses superou a lei de Deus. Nenhum. Ela perpassa, ela é imutável e permanente aos fluxos. Vejam, teoria veio, teoria passou, veja, ideologia veio, ideologia passou, guerras vieram e guerras passaram. Agora na epidemia, que se tornou uma pandemia, quantas na história vieram e passaram, mas a lei de Deus permanece. E aí a gente lembra
que ele diz na sua palavra: pode passar céus e terras, mas a minha palavra não há de passar. Vejam, e ai daqueles que tirar o piguinho do i e tirar a vírgula, esses serão réus do inferno. É a palavra de Deus. Avante, as regras que a exprime permanecem substancialmente válidas. Mesmo que alguém negue até os seus princípios, não é possível destruí-la, nem arrancá-la do coração do homem. Sempre torna a ressurgir na vida dos indivíduos e das sociedades. Evangelizamos. Nos consagramos, nos damos a missão, mas toda criatura humana que nasce, já nasce com a lei de Deus no seu coração. Só despertamos, mas nasce com a lei de Deus no coração. Atenção aqui, veja, e é interessante, São Tomás de Aquino, quando fala no seu livro As Confissões, ele diz: o roubo é certamente punido por vossa lei, Senhor, e pela lei escrita no coração do homem, que nem mesmo a iniquidade consegue apagar. Vejam só, nem mesmo. E é interessante aqui, viu, que nem mesmo a iniquidade no sentido do vício. A pessoa é viciada em roubar, a pessoa sente prazer em roubar, mas ela sabe que é errado. Ela sabe que está fazendo mal. Ela sabe que está sendo uma ameaça para a sociedade. Está indo contra Deus diretamente. Ela sabe. Tá certo? É isso que Santo Agostinho quer dizer. 1959. Obra excelente do Criador, a lei natural fornece os fundamentos sólidos sobre os quais pode o homem constituir o edifício das regras morais que orientarão suas opções. Atenção aqui, atenção. Eu quero mais uma vez abrir um parênteses. Vejam, o homem construiu o edifício das regras morais que poderão, vejam, que orientarão as suas opções. Então, se de fato eu vou crescendo na lei natural, ou seja, nessa lei que Deus colocou no meu coração e na minha alma, essa lei é que vai reger, é que vai orientar minhas escolhas, as minhas opções. Vejam, se eu tenho escolhas ruins que desagradam a Deus, se eu faço opções erradas, é porque eu não cresci neste edifício da lei moral. Entendeu? Eu não cresci. Ela assenta igualmente a base moral indispensável para a construção da comunidade dos homens. Proporciona, enfim, a base necessária à lei civil que se relaciona com ela, seja por uma reflexão que tira as conclusões de seus princípios, seja por adições de natureza positiva e jurídica. Atenção aqui, porque o padre está batendo palma ironicamente, porque quando a gente aplaude, né, é para dar um parabéns, é uma felicidade. Eu estou batendo palma para chamar a atenção. Perceberam? Olhe para os nossos parlamentos. Olhe para os nossos, para o nosso Senado. Olhe para o nosso Supremo Tribunal. Vejam. Olhemos para o poder judiciário. O Catecismo da Igreja Católica, a lei moral, a teologia moral diz claramente: só podem formular leis os que já cresceram no edifício da lei de Deus. Como é que um corrupto pode estabelecer leis? Podem formular leis. Como é que um homem, uma mulher,
que faz conchaves, com máfias, com narcotráficos, com empreendedeiras, com empresários corruptos, podem formular leis para o nosso país, para o estado, para o município. Aqueles que estão comprometidos com o mal, veja, com o princípio da individualidade, do egoísmo, não com o bem comum, não estão comprometidos com a integridade, veja, humana. A dignidade integral da pessoa humana não pode. E por isso, absurdamente, nos damos conta em que mãos nós estamos. Em que mãos nós estamos? Os ciúmes mais perversos, não é? Nos negócios, vendo que os pais matando os filhos matando os pais, esposa mata esposo, esposo mata esposa, amigos se matam e dizem assim: não é nada pessoal, é apenas negócios. A política está fazendo isso conosco. Diz assim, não é nada pessoal, é apenas política. Veja os conchavos políticos, que para apoiar A, para apoiar B, vejam, políticos ganham carros, políticos ganham salário extra, políticos ganham boletos assinados, cheque, talões de cheque já assinados, só é creditar, predatar. Veja, é depositada aquela quantia todos os meses. Igrejas protestantes, evangélicas, fazendo conchavos com vereadores, com prefeitos, com deputados. E eles se comprometem, pagam por mês isso. Como é que esses homens podem fazer leis para o bem comum? Terrivelmente nós estamos nas mãos, nos corações perversos e mentes esquizofrênicas desses homens e dessas mulheres. Que está dizendo, não sou eu não, Padre Adivânio, é o Catecismo da Igreja Católica que está dizendo isso. E diz com todas as letras, atenção, vamos avante, vejam, proporciona, enfim, a base necessária, já vimos, não é? 1960, os preceitos da lei natural não são percebidos por todos de maneira clara e imediata. Na atual situação, a graça e a revelação nos são necessárias, como pecadores que somos, para que as verdadeiras religiosas, ou as verdades religiosas e morais possam ser conhecidas por todos, e sem dificuldade, com firme certeza e sem mistura de erro. Vejam só, quem diz isso está no Danzig, não é? Pio XII, na encíclica Humani Generis, que está no Danzig, no livro, no número 3876. Ele fala isso claramente. E para terminar este número, 1960, do Catecismo da Igreja Católica, não é? A lei natural propicia a lei revelada e a graça um fundamento preparado por Deus e em concordância com a obra do Espírito Santo. Quem cresce neste edifício da lei natural, ou seja, que tem a fonte em Deus, cresce porque está cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fomentando em cada homem, em cada mulher, de boa vontade. Vou ver aqui quantos minutos estamos. Vocês estão vendo o meu dedinho aqui, não é? Vamos ver, 47 minutos. Então,
Então, eu vou terminar esta live e daqui a 20 minutos, a 30 minutos, vou começar outra com o segundo inciso, a lei antiga, tá certo? A lei antiga, vou dar um tempinho para respirar, tenho que fazer outras coisas e daqui a pouquinho, não é? Eu volto. Vocês que ficam nas redes sociais mesmo, não é? O Facebook, ele avisa. Tchau, tchau. Compartilhe, curtam, comentem, deixa aí o seu comentário. Não deixa o padre sozinho falando, não. Participe, interajam e convide outras pessoas.